Olá, Oi, Camila. Lívia, tudo bem? Tudo bem, querida? E você? Tudo bem, prazer. Muito prazer. O prazer é meu estar aqui. Agradeço o convite, né, de participar, poder contribuir um pouco com esse programa. E vamos lá, às conversas, aos debates. Vamos lá. Eu primeiro vou iniciar falando um pouco sobre como é que funciona o projeto e aí Uhum. pode ir discorrendo sobre o filme, tá? Tá bom, Algumas vezes eu olho no computador porque muitas perguntas que são enviadas pra gente, a gente tem que ficar olhando, tá? perfeito. Eu me chamo Carla, eu sou agente mobilizadora de um projeto que se chama Cinema em Movimento. Ele é um projeto que tem como objetivo difundir o cinema para todos os cantos do Brasil. Então, a gente tem exibições de filmes dentro das universidades, das escolas, que é o circuito que eu estou trabalhando. E esse circuito, ele traz debates sobre inclusão, diversidade, direitos humanos. Então, os filmes que a gente exibe, eles são filmes todos nesse teor, assim, né? Que a gente possa debater. E dentre eles, né, a gente tem alguns patrocínios, que são o patrocínio principal da Petrobras e do Ministério. E para além disso, a gente também é feito, né? O projeto é feito, na verdade, pela MPC Filmes, que é Sim. uma produtora lá do Rio de Janeiro, e que há mais de 20 anos ela tem esse projeto, e realmente é um projeto que traz discussões muito importantes sobre a sociedade que eu acho que a gente vai conseguir discorrer e debater hoje. O filme que a gente vai falar hoje é o Olhe para Elas, que é um filme que foi lançado em 2023, então ele não é um filme muito antigo, né? Uhum. Ele aborda o encarceramento feminino no Brasil, focando em histórias reais de mulheres e todos os seus relacionamentos interpessoais, tanto com seus filhos, cônjuges e com a própria sociedade. Então, óbvio que o filme ele aborda muito mais, mas eu quero que a gente discorra ele agora. Então, antes disso, eu vou só apresentar quem é numa mini biozinha e eu queria também que você se apresentasse após isso. Eu tô falando com a Lívia Girão, ela é advogada criminalista, pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Eu queria agora, Lívia, que você se apresentasse um pouco e falasse um pouco mais da sua trajetória. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lívia Girão Saraiva. Eu sou advogada criminalista, exclusivamente dessa área. Eu nunca atuei em nenhuma outra área que não seja o criminal. Todos os meus estágios foram estágios criminais, então eu estagiei na Polícia Federal, eu estagiei em grandes escritórios de advocacia criminal antes de fato, pegar a OAB. Eu já sou pós-graduada em Direito Penal e Criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Faço mestrado pela Universidade Federal do Ceará. Sou membro de duas comissões da OAB Ceará, que é a Comissão de Estudos em Direito Penal e a Comissão de Segurança Pública, em que a gente também se atenta um pouco mais a essa questão do encarceramento feminino. E se Deus quiser, esse ano eu concluo o mestrado e estarei ingressando também no doutorado, também pela Universidade Federal do Ceará. Legal, muito massa, assim, né? E é justamente isso que a gente busca fazer dentro desses tópicos, né? Dentro de falar sobre esse. O Olhe para Elas é um filme que é muito denso, assim, né? Então, ele é um filme que ele aborda muitas coisas, muitos temas dentro de um só, né? Que é o encarceramento feminino. Então, a gente tem que falar com uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, né? Eu sei que nem todo mundo tem as respostas para tudo, mas é muito importante que a gente busque uma pessoa qualificada para poder falar sobre, né? E dentro disso, Lívia, eu queria que você falasse qual que foi a sua primeira impressão sobre o documentário Olhe para Elas, e se houve algum depoimento que te marcou profundamente, assim. Carla, assim que eu comecei a ver o filme, a primeira cena ela me chocou muito porque é um pai. Uma cena um pouco atípica, é o pai segurando a filha, se comunicando com a mãe que está presa, e ele carinhosamente chama ela de nega, de meu amor, eu estou aqui, estou com saudade de você. E isso no cárcere feminino é a grande exceção, né? Porque essas mulheres, quando existe um homem preso, a questão do malote, que é o envio, as visitas, existe
um mutirão feminino nas unidades masculinas, né? Existe uma presença feminina das mães, das avós, das irmãs, das esposas, das filhas, mas o contrário a gente não vê, né? O índice de visitação nas unidades femininas é muito pequena e geralmente quem faz as visitas às mulheres são outras mulheres. Então, essa parceria conjugal é algo muito difícil de você ver quando existe um cárcere instalado para a mulher. Geralmente, quando o homem está preso e a mulher está solta, é visto com maus olhos o fato de, eventualmente, ela encerrar aquele relacionamento e talvez iniciar um outro. Então, isso é como eles falam, pega muito mal, entre muitas aspas, para a mulher, mas o homem geralmente já tem uma postura diferente, né? E, então, essa primeira cena, a primeira cena de ver uma criança exposta àquela situação, que é uma situação de muito sofrimento, mas também é uma situação de espera, de aguardo. Eu estou aguardando você, mãe. Nós estamos aguardando você. Você tem alguém esperando por você do lado de fora. E isso também é algo, exceção da exceção nas unidades prisionais no Brasil, porque geralmente as unidades penais femininas elas ficam um pouco mais afastadas. Então, existe a questão do traslado de ir até a unidade, às vezes é longe, às vezes é no interior do estado. Então, isso me impactou muito, né? Assim, o começo do filme, né? Ver aquele homem ali segurando a mão daquela mulher, porque ela também segurou a mão dele quando ele estava preso, né? E um relato que me chocou muito foi especificadamente, eu não me lembro o nome da interna, mas era uma interna que ela concentrava muitos filhos, salvo engano, eram 8 filhos. E ela tinha um medo muito grande de como esses filhos estavam do lado de fora. Porque a ausência de informação, ela é desesperadora, porque geralmente a maioria das mulheres que estão no cárcere são mães. Ou às vezes o filho já é um pouco mais velho, às vezes é até um adolescente. Mas existe a situação, como ficou muito bem retratado no filme, é a questão das mães que vão presas já grávidas ou desenvolvem a gestação, todo o período da gestação dentro da unidade. A criança nasce e continua na unidade. Também teve uma interna uma interna de 24 anos. Ela já tinha uma filha do lado de fora que estava sendo cuidada por um amigo. E ela estava grávida novamente. E ela estava vivendo a mesma coisa que a mãe viveu, porque ela, a própria interna, tinha sido gerada na barriga da mãe enquanto a mãe estava presa. E ela não se conforma, você vê que ela não se conforma de estar vivendo aquilo, né? Então é um ciclo. Que se Se repete. repete, exatamente. É um ciclo que se repete porque todas essas mulheres que aparecem no filme, elas concentram uma classe social muito baixa, né? O ponto de convergência. A maioria são negras, isso é algo, é muito chocante e ao mesmo tempo é muito real, né? O que nós vemos não só nas unidades femininas, mas nas unidades masculinas também, inclusive aqui no estado do Ceará. São mulheres negras, são mulheres com pouquíssima instrução, são mulheres pobres e são mulheres que a maioria acumulam vulnerabilidades no sentido financeiro, no sentido de já existe uma perspectiva de gênero por trás, porque se espera que aquela mulher faça tudo, seja mãe, seja boa, esposa, boa, enfim. Tudo tem que ser perfeito. E um número assoberbado de filhos. Geralmente mulheres com 5 filhos, como essa interna, 8 filhos. Tinha outra com 6, outra com 4. Então, uma prole muito grande que se vê impactada com o fato da mãe, especialmente a mãe, estar presa. Porque a mãe tem um papel central na educação, enfim, se espera tudo da mãe. Então, a partir do momento que a mãe está ausente, se cria um ponto e uma zona de risco muito grande para esses menores, né? Obviamente, os que são menores. E os que já são um pouco mais velhos, né? Digamos, um filho de adolescente de 12, entre 14 anos, ele muitas vezes se vê numa revolta de não ter a mãe. E a questão de entrar no cárcere, entrar no crime, vai se tornando algo possível,
né? Inclusive, por serem pessoas muito pobres, você não vai num presídio, você encontra uma pessoa de classe média. Não, você não encontra. Se encontrar, é uma instalação diferente, tem poucas pessoas na cela, mas a maioria das pessoas são humildes. E o crime ali, as pessoas acham que a pessoa vou escolher a delinquência. A pessoa tem que delinquir porque não tem outra coisa pra fazer. E tem uma cena, inclusive, do filme, que é exatamente isso. São as duas filhas contando, elas já são um pouco maiores, acredito que Sim, adolescentes, e elas falam, né? Poxa, minha mãe, ela foi presa, ela tinha ido roubar algo pra gente comer. exato. Então, existe como a gente chama no direito penal, é um estado de necessidade. Às vezes a questão do tráfico, né? A maioria daquelas internas era uma situação de tráfico. Tráfico é o crime mor, digamos assim. Então, apesar de alguns responderem a um homicídio, enfim, existia muito tráfico presente ali, a presença do tráfico de drogas. E elas são pequenas traficantes. Algumas ali tinham feito aquilo pela primeira vez, como uma, inclusive, ela traficou porque ela precisava pagar o aluguel. Ela precisava pagar R$ 350 de aluguel. Então, assim, num país como o Brasil, em que você espera que as pessoas sejam educadas, tenham trabalho, tenham oportunidade, não pratiquem nenhum tipo de delito. É muito difícil essa pessoa não praticar um delito quando ela precisa fazer isso para alimentar 8 filhos, para se sustentar, porque o Estado não vai fazer isso. É. E essas mulheres em zonas periféricas, né, onde geralmente a criminalidade organizada tem uma concentração muito grande, se torna um fator determinante ainda maior o fato de você se inserir, eu preciso me inserir nisso daqui, até mesmo por questão de segurança pessoal. Então, é muito complicada a situação da mulher no cárcere, não que a situação do homem não seja, mas a situação da mulher, ela é especialmente grave pelas perspectivas de gênero que se esperam da mulher, né? Sim. É, o filme, ele retrata a história das mulheres encarceradas no Rio Grande do Sul. Acho interessante a gente falar sobre isso, né? Sim. E eu queria que você avaliasse, na sua opinião, como é que o documentário ele aborda essa relação dessas mulheres quanto à humanização delas, né? Sim. E a crítica social do próprio documentário ao sistema prisional. Sim. Em relação ao fato, uma coisa que eu percebi nas internas, Carla, aqui, por exemplo, em Fortaleza, a gente não tem. As internas, geralmente, como o Rio Grande do Sul às vezes é muito frio, né? Quem já foi já conhece. Às vezes você vê elas com uma leg por debaixo da roupa, né? Então, uma proteção térmica ali. Mas o que me chama muita atenção é a questão da humanização, que você muito, muito bem pergunta. É muito difícil você ver práticas de humanização num presídio, porque existe um pensamento de que um presídio, como muitas pessoas falam, é uma colônia de férias. E não é para ser mesmo, mas também não é para ser uma masmorra. Então, aquelas mulheres, elas enfrentam, primeiro, uma privação, uma tortura psicológica, levando em consideração que elas não têm informações sobre os filhos. Cada unidade opera de uma maneira específica em relação a receber a visitação de filhos, de crianças, enfim. Mas a informação não chega, por mais que elas busquem muito isso. Então, existe pouquíssima humanização ali, né? Você vê que é uma unidade minimamente organizada, né? Cada um tem a sua cama, tem ali alguns itens pessoais. As mulheres têm um dom artesão maior, às vezes para fazer crochê, para cozinhar. Então elas têm uma possibilidade de trabalho às vezes maior que os homens, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, dentro da unidade tem um salão de beleza. Então elas podem ir se desenvolvendo até para quando deixarem o cárcere poderem exercer um trabalho lícito. Agora, a humanização nos presídios ela é quase inexistente, até por uma questão ideológica mesmo no Brasil, de que não é um espaço para isso, é algo que não precisa, talvez, sequer ser falado, sequer ser mencionado. E a humanização, no caso dessas mulheres, ela não existe, por quê? Porque, e agora eu me refiro às grávidas, é um momento é um momento divisor de água na vida de uma mulher, uma gestação. Às vezes não é a primeira gestação, mas quando é a primeira, acho que é ainda pior.
E você se vê, talvez, num momento que seria um momento de alegria, presa. Então, a ausência de. Para a mulher que está grávida, né? Não tem um companheiro, não tem ajuda, não tem afeto, não tem atendimento psicológico, não pode fazer coisas básicas que uma mulher grávida solta faria, exames E básicos. eu acho que, para além disso, ainda o desespero de entender que eu vou ter esse filho, eu vou cuidar dele em certo momento, mas depois disso ele vai ser entregue a outra pessoa e eu vou ficar aqui. Exato. Então, elas desenvolvem justamente por saberem que a criança, o bebê não pode ficar. Geralmente eles ficam no período de amamentação, geralmente dura um ano e pouco. Mas, particularmente, eu nunca vi uma criança ficar numa unidade até 2 anos, geralmente, apesar de que algumas crianças mamam até 2 anos. Mas, prazo mínimo são 6 meses, obrigatoriamente vai ficar 6 meses com a mãe. Mas existe um puerpério ali acontecendo. E ele é agravado de uma maneira terrível pelo cárcere, pela dinâmica do cárcere, pela impossibilidade de dar uma vida diferente àquela criança, pelo menos por hora. Então, desperta na mãe uma hipermaternidade, inclusive é um termo usado no filme, eu inclusive anotei, porque elas, como sabem que num determinado momento vão perder, e essa sensação não é uma sensação de um dia eu verei de novo, é uma sensação de perder mesmo, né? De talvez eu não vá ver essa pessoa, porque o bebê vai crescer, talvez nem reconheça, né? Talvez tenha a pessoa que cuidou como mãe, às vezes é algo escondido, né? Algo muito velado. Então, com essa hipermaternidade, fica aquela vigilância constante, o apego, a necessidade de toque. E quando chega o momento da despedida, é uma despedida completamente abrupta, é do dia para a noite. Não é algo que vai acontecendo aos poucos, não é do dia para a noite. Um dia a mãe está com o filho, no outro o bebê é levado, porque o Estado não permite que ele fique ali, porque de fato não é um ambiente infantil. Mas o puerpério para essas mulheres, ele é triplicado em virtude do próprio cárcere, em virtude da dinâmica do cárcere. E a gente está falando sobre como é que essas mulheres lidam, e eu acho interessante porque o filme ele aborda também essa falta de assistência psicológica e social. Eu Sim. acho que é interessante para a gente entender que ele aborda essa falta de assistência para as mulheres presas, né? Então, eu queria que você falasse, na sua experiência mesmo, como é que o sistema prisional ele poderia ser reformulado para trazer um tratamento mais digno e eficaz para essas mulheres que estão encarceradas. Carla, readequar o sistema carcerário do Brasil é uma demanda de muitos anos, não é de hoje. E é algo que é multifatorial, porque, primeiro, o Brasil tem uma relutância muito grande a olhar para os presos. É como se fossem. É marginalizar a pessoa, né? Como eu disse a você, eu que ando muito em presídio, eu nunca entrei num presídio e vi um rico. Nunca na minha vida. Então, sempre que eu vou ver um cliente, alguma pessoa, se não for pobre, é uma pessoa humilde, mas às vezes é aquela pessoa que tem condição e vai presa, é tudo muito diferente, assim, as coisas mudam muito. Então, o Brasil, ele primeiro precisa entender que o preso é a responsabilidade do Estado. Vai ter um determinado momento que aquele preso ele vai sair, né? Pelo menos a gente espera que ele saia da unidade. E o Brasil, acho que não, que vai ficar ali para sempre, né? E quando eles saem muito piores. Então, o cárcere brasileiro ele é um próprio fator criminógeno. É uma bola de neve. Mas, uma vez que o Brasil se dispõe a mudar essa cabeça, nessa mentalidade, a gente precisa ter um plano muito estratégico. Parar de criar. Uma cultura do Brasil é criar leis atrás de leis para criminalizar inúmeras condutas que às vezes não faz o menor sentido. Então, é fazer valer as leis que já existem e honrar a lei de execução penal, porque a lei de execução penal é muito clara no que cabe, no que é direito do preso, de como deve ser uma cela. E se você for olhar as inspeções prisionais, tem fotos, enfim, existem 47 presos dentro de uma cela, que em tese é para caber 10 pessoas, no máximo, tem 47. Então, é impossível
Brasil mudar o sistema carcerário sem que antes ele entenda que o preso é importante. É importante. A criminalidade não vai acabar com mais leis, com punições, mas não vai acabar. Pelo contrário. Vai ser muito pior, né? O Brasil ocupa o terceiro lugar no mundo da população carcerária. A gente só perde para a Índia e para os Estados Unidos. Então, isso é assustador. Então, a humanização ela faria muito bem ao cárcere, por quê? Porque geralmente muitos presos têm acesso ao trabalho a primeira vez presos. A primeira vez que a pessoa vai trabalhar é dentro do presídio. Então, a falta de assistência psicológica, a falta de trabalho, o interno, é como eles falam, a cadeia pesa, né? E ela pesa de uma maneira multifatorial. Eu tive um cliente que ele falava assim, doutora, quem tá preso tem que manter a cabeça aqui dentro. A gente não pode ficar pensando lá fora porque a gente adoece. Então, não tem assistência psicológica, não existe ali uma questão de uma terapia. Os medicamentos, os presos recebem medicamentos, alguns, né, óbvio, mas é muito comum os presos pedirem na unidade remédio para dormir, um ansiolítico, um antidepressivo, que às vezes a pessoa nunca teve nada disso e o cárcere brasileiro, por ser da maneira como é, insalubre, ele desperta ali as piores doenças emocionais que um ser humano pode sentir. Então, enquanto o Brasil não cuidar do preso, enquanto pessoa, nós nunca iremos para frente. Nós continuaremos nos piores índices. O Ceará tem um dos maiores índices de homicídio do Brasil. Fortaleza é a sétima cidade mais perigosa do mundo. Então, e isso são sinais muito claros que nosso sistema não funciona. Funcionasse, nós não estaríamos, né? Nesses índices, né? E vivendo. Nesses índices, nessa catástrofe, nós não estaríamos nessa posição com toda certeza. E agora a gente estava falando do sistema prisional no geral, no Brasil todo, e eu queria que a gente trouxesse agora para o Ceará mesmo. E eu queria que você dissesse como é que você avalia a situação das mulheres encarceradas aqui. Né? Se existem políticas públicas ou iniciativas locais que tentam melhorar a situação das presidiárias ou prevenir esse encarceramento feminino, né? Uhum. Aqui, Carla, no estado do Ceará, nós possuímos apenas uma unidade prisional feminina, né, pelo menos aqui na região metropolitana de Fortaleza, que é um instituto penal. Vou já lembrar. Mas a gente chama de UPF, que é Instituto Penal Feminino. A Aurimora Costa, foi uma desembargadora. Instituto Penal Aurimora Costa, a gente chama de UPF, que é Instituto Penal Feminino, né? Nós só temos um. Em compensação, unidades masculinas, nós temos praticamente, eu não sei nem quantas, assim, eu perco a conta, devem ser mais de 20. Então, a gente também já vê um índice de a criminalidade masculina é muito maior do que a criminalidade feminina. Porém, aqui em Fortaleza, a unidade prisional, como eu falei para você, ela desenvolveu o berçário, né? Tem uma creche lá em que as internas podem ficar com os filhos, amamentar, então isso foi desenvolvido. Dentro da unidade penal feminina, você vê majoritariamente policiais penais mulheres, né? Então isso dá acho que uma leveza, entre muitas aspas, maior do que se fosse um trato superior de um homem para com as mulheres. E elas tentam desenvolver, por exemplo, tem um salão lá dentro, né, que as internas podem aprender a trabalhar. Às vezes as policiais penais pagam por esse serviço, né, de fazer a unha, fazer um cabelo. E as internas também, os outros internos, os homens também fazem isso. Mas geralmente, quando você chega na unidade penal feminina, tem materiais que as presas fazem para vender. Blusa, roupas de crochê, enfim, bolsas. Mas é um cárcere muito apertado, né? Porque é uma unidade penal feminina para inúmeras outras masculinas. Então já chegou o tempo que não tem mais basicamente vaga ali. Eles vão colocando porque a criminalidade não vai parar. Mas é uma unidade precária, de fato. Ainda tem muito a evoluir. A unidade ainda tem muito a agregar. Mas
No que a gente sabe que para eles fazerem isso, eles precisam de verba, Sim. né? E a disponibilização de verba é muito política. Então, é por isso que eu sempre digo, não adianta querer mudar o sistema carcerário do Brasil se nós não estamos dispostos a mudar a nossa mentalidade em relação ao crime, à criminalidade, o sujeito preso, por que que essas pessoas cometem crimes, por que que isso está acontecendo. E em relação às políticas públicas, Carla, inclusive até em relação à minha dissertação do mestrado, uma coisa que eu ando concluindo, eu estudo a questão das facções criminosas, mas em relação às políticas públicas, uma coisa que eu percebo é uma desorganização. Um estado faz isso, outro estado faz outro, o governo federal manda fazer outra coisa. Então, existe uma desarticulação sistemática no que deve ser feito, quanto nós temos para fazer isso, quais são os índices que mostram para a gente que a gente deve ir pelo caminho A e não pelo caminho B, talvez. Então, é um trabalho muito árduo, né, de você alinhar tudo isso. Mas é um trabalho necessário, porque enquanto esse alinhamento não existir, nós vamos ficar enxugando gelo. A verdade é essa. Nós vamos continuar sendo um país que pune muito, prende muito, mas não faz justiça, né? Eu não acho que prender pessoas majoritariamente negras seja justiça, né? Quando a gente vê situações alarmantes também, igualmente, que mereceriam um cárcere, não serem tratadas da mesma forma. Não, e além disso, em um momento específico do documentário, e eu acredito que seja o momento que mais me toca, a gente vê a história de uma mãe que perdeu o filho, vítima de um espancamento, né, de um Sim, homicídio através do pai, e ela estava trabalhando e ela foi presa por, por assim ser responsável de certa forma, não estar cuidando, né? Então ser negligente quanto à segurança do filho. Mas ele estava com o pai. Por que, que ela é a culpada? Se não foi ela que matou, se não foi ela mandante de nada, ela só estava trabalhando para trazer sustento para dentro de casa. sim, E por que, que ela é uma mulher negra? Então são vários questionamentos que a gente faz para poder entender um pouco de como funciona, né? sim, Essa a justiça brasileira. sim. Esse caso específico dessa interna, me recordo dela, é uma situação que acontece muito. Não só essa criança que infelizmente morreu era vítima de violência, ela também era, né, de violência do marido. Então, e essa questão dela ter sido responsabilizada na condição de ter sido conivente, talvez, com o que o pai fazia e não procurou as autoridades, não. Talvez se ela fizesse, se ela ousasse procurar as autoridades, talvez ela não tivesse mais história nem para contar. Sim. Então, a ameaça ali não era só em relação à criança, mas em relação também àquela mulher, Sim. que era vítima de severa violência, né, contra o marido e também a questão de gênero. Se espera tudo dessa mulher, né, que ela esteja ali, ela esteja com o filho, ela cuide dele, ela não deixe nada acontecer com ele, e ela ainda carrega a culpa de ser responsável pela morte do próprio filho. Imagine isso para uma mãe, né? E não foi uma morte ocasional, né? Digamos, um acidente de carro. Foi o marido que matou, né? Então foi um assassinato. Foi uma situação assim. Então ela carrega. E é uma ferida que nunca vai fechar. Nunca, É. nunca vai se fechar. E essa falta de assistência psicológica, a falta de isso aumenta muito as queixas emocionais das mulheres, dos homens, de qualquer pessoa que esteja presa. Porque estar preso no Brasil é estar no inferno. Independentemente de qual seja a unidade, existem unidades federais de ótimas instalações, mas não deixa de ser um presídio, né? Eu não sou abolicionista, certo, Carla? Eu não sou abolicionista, mas eu sou uma ferrenha crítica ao sistema carcerário do Brasil, porque eu vivo dentro dele, né? Eu tenho clientes idosos, tenho clientes mulheres, tenho clientes mais jovens, tenho clientes com filhos, tenho clientes solteiros, então eu perpasso muito por muitos postos sociais e essa situação dessas mulheres, inclusive o filme ele é brilhante por isso, porque ele joga luz a algo que as pessoas não querem ver,
Inclusive, ele foi muito premiado, né? Quando o filme tá começando a aparecer nas premiações. Todas as premiações são extremamente de mérito, porque é muito difícil você ver no Brasil esse tipo de arte, né? Inclusive, existe um documentário que está na Netflix, se chama O Grito. Não sei se você conhece, já assistiu. Não conheço. Ele retrata um pouco do cárcere brasileiro, mas voltado mais para as unidades federais. Sugiro que assista, porque ele também traz essa perspectiva da família. Como fica a família quando uma pessoa é presa? Ou homem ou mulher, enfim. Mas é muito duro. É muito duro, porque a primeira cena que aparece é uma idosa de mais de 80 anos, com muito medo de morrer e não ver o filho solto. Então, o Brasil não pensa essas questões. O Brasil se cegou a isso e acredita que punir mais crimes, mais penas, mais que isso vai resolver a coisa. Não vai, vai piorar muito mais. Muito mais. E essas pessoas saem do cárcere completamente revoltadas. Não dá pra pedir diferente que elas saiam. Você não pode pedir que elas saiam achando que o mundo é lindo. Porque lá dentro é cada um por si. Fora, E Deus por todos. fora o que a gente não sabe, né, que acontece, assim. Porque Exato. uma coisa é Exatamente. o que a gente supõe, mas a gente não tá lá para entender de fato. Exato. A experiência do cárcere, ela é uma experiência pessoalíssima. Por mais que exista um familiar que vá visitar, que esteja ali, ele não dorme na cela, ele não está sujeito a ficar preso 22 horas por dia, que geralmente ele só tem entre 1 a 2 horas de banho de sol, então a pessoa fica presa 22 horas por dia. Imagina. Você ficar num lugar quente, que não tem saída de ar, com milhares de outras pessoas, sem poder sequer esticar as pernas. Os internos, às vezes, eles dormem assim, né, com o joelho ao peito e assim. Porque não tem como você deitar, às vezes não tem como você sequer ficar em pé. Então, não tem como o Brasil querer exigir dessas pessoas que elas saiam achando que o Estado fez um grande favor a elas. Não fez, né? Pelo contrário. O preso é responsabilidade do Estado e cabe ao Estado, inclusive isso está na Constituição Federal, assegurar a integridade física e emocional do interno. A Constituição não traria isso se ela não soubesse que é um desgaste para todo sempre naquela pessoa, para sempre. O cárcere é algo que você nunca vai esquecer aquilo, nunca. E eu acho interessante que também o documentário ele retrata uma coisa que me pegou um pouco, sabe? Porque a gente acaba pensando que é de uma forma lógica, mas me pegou muito que em um determinado momento uma pessoa, não sei se era da defensoria, não lembro agora, fala sobre a falta de assistência Tudo de preso para o Estado. sim, e Foi de R$ 4, né? sim. E para além disso, ele também fala sobre como a higiene dessas mulheres é precária, a higienização delas. Sim, Elas não têm acesso a absorvente, às vezes. exato. Então, elas não têm acesso Ao básico do ao básico do básico, básico do básico. de precisar pegar um pão, porque é um alimento muito frequente nas unidades, é o pão. Elas tiram o miolo e aquilo vira um absorvente. Então, assim, as mulheres enfrentam questões de saúde que os homens não enfrentam. A menstruação, a TPM, a candidíase, enfim, inúmeras situações que o Estado não é que ele não está pronto, ele não quer olhar para isso. Então, é muito triste você ver pessoas arrecadando absolventes porque o Estado não tem condições, não é que ele não tem condições, é que ele não quer fornecer às internas. Sim, Então, e isso, e você vê que é um fator importante em relação à saúde. Se você prestar atenção naquelas internas, a maioria das internas está acima do peso, né? verdade. Tanto às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema na tireoide, por exemplo, mas todas elas ficam acima do peso. A maioria fica, a não ser por um fator genético, né, de ter ali um corpo mais magro, mas elas ficam acima do peso. Então,
Geralmente os homens é o contrário. Os homens emagrecem muito, né? Então, eu tenho um cliente que em 15 dias ele perdeu 10 quilos, né? De preso. Então, isso é muito chocante, né? Então, a menopausa, algumas mulheres são um pouco mais velhas, então enfrentam a menopausa dentro do cárcere. Um histórico familiar de prisão. Meu pai foi preso, meu irmão foi preso, a minha mãe estava presa. Então, são problemas de saúde, né? Como é que essa mulher vai sair, né? Não tem assistência hospitalar, não tem nada. Então é tipo, Nada. fique aqui. Você vai ficar aqui porque o cárcere é assim. E quando chegar o momento de você sai e Deus te abençoe. Porque também o pós não existe ainda, por mais que alguns órgãos se empenhem nesse sentido de indicar um trabalho, não tem vaga para todo mundo. Hoje em dia, a primeira coisa que perguntam quando vão contratar uma pessoa é a folha de antecedentes criminais. Os internos os presos que estão, presos e presas que estão com monitoramento eletrônico, a pessoa rechaça completamente de não, você não. Então, o cárcere, ele marca você para sempre. No seu corpo, no seu futuro, nos seus sonhos, na sua mentalidade. E eu acredito que, se não todos, mas praticamente todos os presos e presas sofrem de depressão. Praticamente todos. Inclusive, os próprios policiais penais sofrem muito de depressão. Né? O índice de suicídio desses profissionais aumenta muito, porque é um ambiente muito hostil, né? Até mesmo para eles. Então, é toda uma cadeia de problemas sociais, culturais, problemas de saúde, que o Brasil deixa acontecer e não quer ver as consequências depois, porque elas vão chegar. E isso cria pessoas revoltadas, cria pessoas que vão precisar voltar para o crime. Vão fazer o quê? Vão trabalhar onde? É o que elas têm para botar um pedaço de pão na boca. É o que elas não escolheram o destino que elas têm. Então, o brasileiro tem uma cabeça muito fechada para isso. Que a pessoa praticou o crime porque ela quis, não tá só no polo do querer, tá muito no polo do precisar. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque eu tenho 2 filhos, o meu marido não me ajuda. Inclusive, você vê isso em todos os cenários. Pessoas que às vezes vão traficar droga em aeroporto, né? Aquele programa aeroporto área restrita. Por que você está traficando essa quantidade de droga, essa quantidade de cocaína que vale mais de R$ 1 milhão? Porque eu preciso de R$ 1.000 para pagar um aluguel e comprar um arroz com feijão na minha casa. Ninguém tá ali porque quer, que acha maravilhoso a prática no crime. As pessoas estão ali angustiadas, com medo, mas é o que elas têm. Infelizmente é o que elas têm. E essas mulheres é a mesma coisa. São mulheres que foram abusadas sexualmente na infância, mulheres que sofreram abusos físicos, ou do pai ou da mãe, ou existe uma ausência familiar ali. Então, o Brasil, ele não pode se cegar a essas questões que talvez ele julgue se algo familiar, se algo que não, isso não é responsabilidade. É responsabilidade, sim, porque reverbera em todo o presídio, extramuro, não apenas para o preso, nem para a presa, mas para os policiais penais, porque os policiais penais convivem com os presos, né? Convivem com a linguagem específica dos presos, né? Então, e isso vai gerando uma cadeia de ódio muito grande, uma cadeia de. E isso é muito perigoso, né? Por isso que a gente vê muito, pelo menos aqui no estado do Ceará, os presos se revoltando, fazendo motim contra atos de tortura. É muito comum, porque já que eles sentem, e isso também é muito claro no documentário, a falta de instrução jurídica. O seu processo está assim, a sua sentença é tanto, é possível fazer isso, isso, isso. Então, a falta de informação sobre o processo vai perpetuando a pessoa no cárcere quase que para sempre. Ela vai ficando ali, né, sem informação.
Inclusive, isso era uma das minhas próximas perguntas, porque eu ia falar, né, que o filme ele aborda essa pauta de assistência jurídica adequada para as mulheres presas. E a gente sabe que, que o acesso à justiça é um direito fundamental, mas que muitas vezes é negligenciado. Sim. E eu queria que você falasse como é que você avalia a atuação da Defensoria Pública e dos advogados criminais no suporte a essas mulheres e o Uhum. que poderia ser feito, na sua visão, claro, para garantir que elas tenham um acompanhamento jurídico mais eficiente, mais humanizado. Uhum. Carla, a Defensoria Pública existem municípios que não possuem Defensoria Pública, o que no Brasil são poucos as pessoas que respondem a um processo criminal que podem pagar por um advogado, são poucas. Então a maioria das pessoas que estão presas ali, a maioria é representada pela Defensoria Pública. Então é necessário que haja pessoal, ou seja, a questão de concursos para a Defensoria Pública, precisa dessa estrutura. Em relação aos advogados, na qual eu me insiro, né? Eu sou criminalista de nascença. Todos os meus processos são criminais, eu nunca peguei nenhuma ação civil trabalhista, nada. Eu sou exclusivamente criminalista. O criminal é uma área, Carla, que as pessoas estão desesperadas, porque existe uma prisão ali, né? Alguém está preso. Então, as mães ficam muito desesperadas, os filhos, enfim, e gera um desespero geral. E o que mata é a falta de informação. Sempre que eu vou visitar um cliente, né? No caso, uma cliente, eu tenho uma cliente presa. Sempre que eu vou visitá-la, parece que ela tá vendo a Cristo quando ela me vê. Então, ela tem aquela sensação de, eu tenho uma pessoa por mim lá fora. E a Defensoria Pública deveria estar mais presente nas unidades, seja no formato de inspeção, né, entrando nas celas, vendo o que precisa ser feito, verificando que ainda é desse jeito, né, que nada mudou, apesar das inúmeras promessas. E eu acho que seria muito importante cada unidade prisional ter uma assistência jurídica. Uma pessoa da Defensoria Pública talvez fazer uma licitação para contratar um advogado que fique na unidade, porque o preso ele tem direito à assistência jurídica, tanto pela Constituição como pela LEP, a Lei de Execução Penal. E quantas mil pessoas ainda estão presas em regime fechado? Às vezes elas já têm tempo para progredir para o regime aberto. Meu Deus. E a pessoa ainda, milhares, e ainda estão presas. Então, a maioria dos presos no Brasil são presos provisórios, né? São presos oriundos de prisões preventivas ou prisões temporárias. E também a análise jurídica, e eu também bato muito nessa tecla, é, é preciso entender se aquela prisão realmente é necessária, né? Porque hoje em dia, prender é a regra. Não prende. Prende para prender. Aqui em Fortaleza, nós temos uma delegacia, se chama Delegacia de Capturas, é a DECAP. O que acontece? A pessoa é presa. Quando ela é presa, ela vai para a DECAP e posteriormente vai até a audiência de custódia dela. Eu já entrei na DECAP inúmeras vezes. As celas são bem acessíveis aos advogados, né? Então você consegue ter ali um acesso ao preso dentro da cela que na unidade você não tem. Você atende o preso no parlatório, né? É separado por um vídeo, você não vai até a cela, mas na DECAP você vai até a cela. Então você vê as pessoas suadas, as pessoas sem comer. E todas, cara, eu nunca fui na Decap e eu vi uma pessoa com um pouco mais de condição financeira. Sempre é uma pessoa negra, sempre é uma pessoa visivelmente pobre, sempre é uma pessoa visivelmente que não teve instrução. E inúmeras pessoas, inclusive o documentário fala isso é verdade, a maioria das pessoas presas não tem sequer CPF. Então a pessoa não tem sequer uma identidade para o Estado. Aquela pessoa como se fosse um fantasma. Então não tem identidade, não tem um CPF, não tem o mínimo do mínimo do mínimo para você falar, eu sou Lívia Girão, meu CPF é tal, eu Porque, gostaria de abrir uma conta porque bancária. Eles não... muitas delas vieram da própria rua. Tem gente que Exato, não teve para onde ir, tem gente que nunca teve um lugar para se chamar de seu. exatamente. Muitas dessas pessoas elas viviam na rua e foi isso.
tem um relato de uma mulher que ela fala exatamente isso. Que ela diz que chegou um momento em que ela e a irmã dela foram para uma unidade não lembro agora, de reabilitação, algo assim, elas eram menores de idade. E aí a mãe dela vai buscar as duas irmãs e ela fica. E aí ela fica se questionando por que que eu fiquei, o que que houve de errado. E aí isso vai desencadeando várias coisas e agora ela tá no sistema prisional. E é muito, e é como falou no início, né? É um ciclo que não tem. Sim, não tem fim. Porque junta falta de assistência jurídica, violência, pobreza, depressão, falta de oportunidade, vai. Todas essas pessoas periféricas, elas vivem isso. Muita coisa é amenizada pelo crime organizado, né? Já que o Estado não faz nada, o crime organizado faz e faz muito, mas em troca de alguma coisa, né? Em troca de lealdade. Então, é um Estado paralelo, né? É um outro Estado. A dinâmica carcerária, ali é um submundo estar ali dentro. Tem uma linguagem própria. Todos os presos no Brasil, existe a padronização do uniforme, né? A blusa branca, a parte de baixo laranja. Os cabelos dos homens, a primeira coisa que é corta o cabelo, tira a barba. As mulheres, no geral, isso não acontece. O cabelo, né? Fica ok, a depender da unidade. Mas algumas unidades cortam o cabelo da mulher ali digamos aqui na altura do pescoço, né? Mas existe essa despersonificação da pessoa, né? Você vira o número do seu processo. Você perde seu nome, tudo ali some, né? Desaparece o sujeito. Então, é por isso que é muito hipócrita você querer ressocializar, porque a promessa do cárcere é ressocializar. Ressocializar uma pessoa que nunca foi socializada. Nunca. Nunca foi na escola, ou se foi, era uma escola extremamente precária, que não daria a ela a capacidade, talvez, de estudar, enfim, trabalhar. Então, existem inúmeras questões que vão ficar nesse ciclo, nesse macrocosmo, eternamente, até que alguém faça alguma coisa prática. E a falta de dados, Carla, eu que estou no mestrado, eu percebo muito isso, a falta de dados é muito gritante, né? A pesquisa brasileira, ela pouco para estudar os dados do cárcere, né? Estuda uma questão de aumento de criminalidade. A criminalidade está sempre aumentando, ninguém estuda como diminuir, Sim. né? Ninguém estuda como tratar esse preso melhor, porque vai chegar o dia em que ele sairá do presídio. Vai chegar o dia que ele vai sair do presídio. E no dia que ele sair, a maioria das pessoas acham que ele vai sair, vai para onde? Vai para outro mundo? Não, ele vai continuar aqui. Esse preso, ele não tem condições de sair. Eu saio da prisão, eu vou para os Estados Unidos, não vai, ele vai ficar aqui. E o índice de reincidência é enorme. É. Enorme. A maioria das pessoas que sai, volta. É isso mesmo. Então, inclusive, essa interna que você menciona, a questão que duas irmãs foram e ela ficou, ela tinha mais de 30 passagens de entrada e saída dentro do cárcere. É uma pessoa que se acabou no crack, né? Existe muita dependência dessa droga. E é uma droga que você vê pessoas de baixíssima classe social usando e se acabando. Porque é um sofrimento muito grande. Então, a droga, ela ameniza muito, né? Uma questão, eu não sei se você viu algumas internas fumando cigarro. Sim. Então, o cigarro geralmente é permitido que entre porque eles precisam amenizar com alguma coisa. É algo que às vezes um ansiolítico não resolve, um antidepressivo não resolve. Algumas unidades tem unidade de todo jeito, né? Algumas aceitam entrar álcool porque tem que dar de conta, tem que desafogar um pouco a cabeça dessa pessoa. E a depressão é a doença que eu acho que eu coloco a minha mão no fogo. Todos os presos têm. Todos.
É impossível você estar naquele ambiente e não, se já tem, não piorar ou não passar a ter, né? Desenvolver. Meu Deus. E eu queria agora, para a gente já caminhar para o fim, eu queria que você, por fim, né? Eu queria que você falasse o que você achou o que você achou que o documentário pode contribuir para uma discussão sobre os direitos das mulheres encarceradas no Ceará e no Brasil, como um todo, claro, né? E se há algo que você gostaria de destacar, de falar, de sugerir para alguém que possa assistir o filme. Bom, o documentário, Carla, ele é uma obra de arte. Inclusive, eu parabenizo a quem teve essa ideia, essa brilhante ideia. Quem foi atrás de conseguir entrar na unidade para gravar, para conversar com essas presas, para esses presos darem esse depoimento. Então, eu acho que é um filme que deveria ser ministrado nas escolas. Eu acho que deveria ser como um paradidático, né? As pessoas precisam saber que o Brasil é assim. Então, é um material educativo esse documentário. Ele merece todos os prêmios que recebeu. Então, aqui no Ceará, esse documentário ele serviria muito, tanto talvez para aumentar a unidade prisional feminina, porque a gente só tem uma aqui, né? Como também para dar mais oportunidade a essas mulheres, sobretudo oportunidades psicológicas. Por quê? Porque as mulheres ocupam um lugar social que os homens não ocupam, que é esse lugar do cuidado, esse lugar da responsabilidade, do afeto, e isso não deixa de ser cobrado da mulher porque ela está presa. Pelo contrário, é jogado na cara dela que ela não teve condições e talvez por isso ela esteja presa. Então, vira uma bomba relógio a cabeça da pessoa, né? Então, eu espero que quem não viu o filme ainda veja, e veja com o coração aberto, veja consciente de que ele mostra uma pequena fração de como é o cárcere brasileiro, não mostra a totalidade, em relação mesmo às mulheres, não falando dos homens, mas o cárcere para a mulher é mais sobrecarregado do que o cárcere masculino. E uma coisa que eu convido a todas as pessoas a fazerem é o lugar mais difícil de você ir, Carla, é o lugar do outro. É o lugar mais difícil de você chegar, é o lugar do outro. Mas eu convido que quem não assistiu ainda o filme assista e por 2 minutos, se aguentar, se coloque no lugar dessas mulheres presas. Sem o seu ar-condicionado, sem a sua cama, sem os seus filhos, sem notícia do seu processo, sem poder cuidar de si. Pra gente que é mulher é tão importante, né? A questão do autocuidado, enfim. E eu espero que haja esse documentário cresça. Eu espero que o Ceará, inclusive, receba um documentário assim, né? Como o Rio Grande do Sul recebeu. E eu espero que isso chegue nas autoridades com bons olhos. E como um alerta de, olha, a gente precisa fazer algo para ontem, né? Para o século passado, né? Porque como nós estamos hoje, não tem um dado que eu traga para você que não seja um dado ruim. No sentido da criminalidade, o Brasil tem os piores dados. Os piores índices, os piores aumentos, os piores motivos para estar se matando, né? O índice de feminicídio cresceu assim assombrosamente depois da pandemia. E também a questão do tráfico, né? Como essas mulheres têm alguma relação com o tráfico, alguns juízes precisam julgar melhor, porque essas mulheres são pequenos traficantes, a maioria, né? Às vezes era a primeira vez, às vezes era uma quantidade pequena de droga. Aí a pessoa fica anos presa e ali ela vai aprender, ela vai virar outra pessoa. Então a chance dela fazer algo pior quando sai é muito maior. Então eu espero que o Brasil se sensibilize a isso. Entenda que o preso é importante, como todas as outras pessoas. É uma pessoa, né? Porque eu É acho uma pessoa, tem uma história, que, né? tem uma história, e o preso é responsabilidade do Estado. Tanto que no Código Civil, diz lá, a residência do preso é onde ele está acautelado, ou seja, ele é responsabilidade do Estado. E o preso é uma responsabilidade do Estado. E o Estado brasileiro é o maior irresponsável
com as próprias questões de criminalidade. Falta de política pública, falta de política criminal, é, essa ideologização de que prisão não é uma colônia de férias, não é para ser uma colônia de férias, não é para ser mesmo, mas não é para ser como ela é hoje. E como ela talvez fique muito pior daqui a alguns anos, né? Sim. Então, eu espero ter contribuído, né? E espero, né? Pergunto se você tem mais alguma pergunta a fazer, alguma contribuição. E recomendarei a todos esse filme. Foi realmente fantástico. Parabéns. Eu queria primeiro agradecer, Lívia, primeiro a disponibilidade. Eu sei que é difícil, você tem seus clientes, suas funções e os afazeres, mas muito obrigada por se dispor a poder falar sobre o filme. Eu acho que as minhas perguntas elas foram sanadas e a gente conseguiu criar aqui um debate muito interessante e proveitoso, discorrendo sobre esse filme. E, claro, como eu disse no início, nem todas as respostas podem ser respondidas, né? Sim. Muito, e tem mais coisa que envolve todo esse sistema prisional, né? Mas eu queria agradecer demais, foi muito interessante a gente entender, né, sobre, e é ainda mais triste entender essa realidade. Uhum. E é isso, assim, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades. Eu também quero que seja um filme que esteja nas escolas, dentro das universidades, e a gente tem buscado, assim, porque eu acho que é um tema que precisa ser debatido, e para além disso, é um tema que precisa ser visto. Sim. Muitas pessoas nem veem, nem entendem, não sabem. Então, eu acho que esse filme, ele dá uma virada de chave importante pra gente. E é por isso que é importante que as pessoas elas assistam, assim. Uhum. Mas é isso, eu queria te agradecer e dizer Agradeço, muito, Carla. muito importante assim a gente poder ter tido esse momento de conversa. A live ela vai ficar salva, então se quiser mandar para alguém, né, se quiser passar para alguma outra pessoa, você também tem o link do filme, então sinta-se à vontade para poder Uhum. as pessoas para que elas possam ver também e para que elas possam entender um pouco mais desse sistema prisional brasileiro. Sim. E muito mais do que isso, entender sobre essas mulheres que vivem nesse sistema prisional. Com certeza. E é isso. E por nada, Carla, eu espero que o cinema do Brasil se dedique mais a esse tipo de filme, porque a arte também é uma fonte de estudo muito Sim, valiosa, né? Então, fique tranquila, eu vou indicar sim o filme. E nos vemos na próxima, se Deus se quiser. Deus quiser. Obrigada, viu, Por Lívia? Tchau, nada, tchau. Carla.